Ela tem a logística da apresentação, o roteiro da palestra em PowerPoint, aquele negócio todo, mas, de acordo com aquele ditado, né, quem não tem cão caça como gato, né, e não com gato, não é isso? Nós vamos conversando já, né? Nós vamos conversando desde já. E eu também trouxe um pendrive que também tem umas coisas aí. Mas, então, o tema que vamos ter na nossa conversa vai ser aquele anunciado, né? Ou seja, a interação entre o modelo econômico e o endividamento. Nós vamos procurar mostrar que a dívida pública enorme, que é um grande sorvedouro de recursos, né, que suga os recursos dos tributos que a população paga, né, suga a maior parte dos tributos, é um problema que é um problema derivado, é uma consequência do tal modelo econômico, que é mal apelidado de neoliberal, porque ele nem é neoliberal, ele é intervencionista, só que a favor dos concentradores. Então, ele não é neoliberal. Por isso, eu chamo o modelo de pró-imperial. Pró-imperial. É um modelo que foi implantado no Brasil a partir de 1954, com o golpe de Estado, né, udenista, militar, né, quando foi derrubado o presidente Vargas, aí começou a se implantar este modelo, que foi chamado de modelo brasileiro, modelo de desenvolvimento, mas não era nada disso. Não era nem brasileiro, né, na verdade, nem brasileiro, como foi chamado durante a época militar, nem de desenvolvimento, como foi chamado por um grande enganador, que é ídolo aqui em Brasília, que era o presidente JK. Né? Porque o que aconteceu foi que, em 1954, imediatamente após, né? Eu nem deveria estar começando a palestra, porque não está todo mundo aí, né? A própria organização da auditoria, né, que viabilizou isso tudo aqui, ainda não teve esse imprevisto e não foi possível, mas, de qualquer maneira, a gente vai conversando aqui. Né? Vamos conversando desde já. Bom, nós já temos ali, o nosso colega já vai passando o roteiro, né, que é um roteiro imenso. Eu vou tentar cobrir tudo, então vai ter que ser de forma um pouco superficial. E vamos ver se sobra tempo para a gente aprofundar algum dos aspectos. Né? Algum dos aspectos, inclusive, conforme inclusive a solicitação dos presentes. Então, isso aí... Pode voltar? Então, o que eu estava procurando caracterizar era isso. Então, o que é que aconteceu? Então, o fundamental da história é o seguinte: por que o modelo econômico presente, que é um modelo também que, além de pró-imperial, um nome adequado para ele é um modelo de dependência financeira e tecnológica. Né? Nós sabemos que o Brasil hoje está na rabeira do mundo em matéria de tecnologia. Vamos explicar por quê. Né? Um país como a Coreia, que era paupérrimo nos anos 50, tinha uma renda por habitante inferior à do Egito, que já era conhecido como um dos países mais pobres do mundo. Então, hoje ela, inclusive, registra mais patentes do que a Europa quase toda. Né? Pela diferença do modelo de industrialização adotado nesses países asiáticos, como a Coreia, Taiwan e a China,
depois, um tanto diferente, mas com uma característica comum. A característica comum entre um regime comunista, que foi o da China, e um regime que estava até dependendo militarmente dos norte-americanos, como o caso da Coreia e o caso de Taiwan, o que é que eles tinham em comum no desenvolvimento e completamente diferente do que foi o modelo brasileiro? O quê? Montar, formar a sua indústria com capitais nacionais, com empresas do país, fossem elas públicas, fossem elas privadas. Enquanto que o Brasil é dominado por um golpe de Estado e pela invasão cultural e ideológica, portanto, alienada dos fatos, entrou num caminho enganador de pretensamente dizer que ia acelerar o desenvolvimento, fazendo o contrário, ao atrair empresas transnacionais, na realidade, cartéis mundiais, que dominam os respectivos mercados em praticamente todo o mundo, como é o caso da automobilística, do cartel da indústria elétrica, né, e N outros. Então, o que aconteceu? Imediatamente após o golpe de 1954, já em janeiro de 1955, e aqui é algo que eu costumo mencionar sempre nos artigos, repetir isso à exaustão, porque é o marco da situação lastimável em que o Brasil está hoje, é o ponto de partida disso, né, quando se decretaram as instruções da SUMOC, que era o Banco Central de então. Está chegando a nossa organizadora e líder Maria Fatorelli aqui. Que é isso, professor? Não precisa interromper. Não, vamos lá. Bem, então, o que aconteceu? Janeiro de 1955, poucos meses após o golpe de Estado, patrocinado, como sabemos, pelo Império Anglo-Americano, teleguiado, como todos os golpes civis e militares que tivemos. Os mais conhecidos são os militares, mas os golpes não param, continuaram sempre, de diversas maneiras, de diversos modos, sempre no sentido de amarrar o Brasil na dependência financeira e tecnológica e impedir o seu desenvolvimento. Esse é o modelo brasileiro. Antes do regime militar, durante o regime militar, esse que tanto falam de 64, e depois dele também, quando tivemos a falsa democratização. Mas vamos ver a continuidade, que, na realidade, o que é que houve? Essas mudanças institucionais todas, mudanças de governo, mas uma continuidade ininterrupta do modelo entreguista, o modelo cuja essência é inviabilizar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, voltamos ao ponto de partida, 1955. Aquelas instruções que eu costumo repetir, começando com a famigerada instrução 113 da SUMOC, que decretou que as empresas transnacionais, na época chamadas multinacionais, pudessem trazer para o Brasil o equipamento de produção delas usado e, então, produzir aqui no Brasil. E, além disso, permitia que fosse atribuído um valor a esse equipamento, um valor que era arbitrado pelas próprias transnacionais, embora
o valor real deles fosse zero, porque era maquinária mais do que amortizada com as vendas nos países de origem e em mais de 20 mercados de tamanho superior ao do Brasil na época. O exemplo, por exemplo, da Volkswagen, né, que veio a dominar o mercado de carros no Brasil durante muitos anos, chegou a ter mais de 50% do mercado, né, com uma tecnologia desenvolvida nos anos 30 e que veio a ser usada aqui no Brasil nos anos 50, ou seja, 20 anos de defasagem. Bom, então, o que é que acontecia? Bom, além disso, então o que é que acontecia? A nascente indústria brasileira, inclusive na época já havia... Esse é um exemplo. Estamos dando o exemplo do automobilístico, mas isso podia ser falado de vários outros casos. Indústrias brasileiras, por exemplo, do setor elétrico e outros setores foram também eliminadas pelo fato de ser impossível concorrer com as transnacionais com as vantagens que elas já tinham em função do seu tamanho, mas muito acrescidas pela própria política do governo, uma política que foi de favorecer os que já eram demasiado poderosos mundialmente e, com isso, eliminar qualquer possibilidade de que indústrias nascentes, novas, né, pudessem continuar prosperando como estavam antes desse golpe. Né? Então, esta é a essência do modelo. Assim, precisamos completar a coisa desse ponto de partida pelo seguinte, porque não foi só permitir que as multinacionais, transnacionais, importassem esses equipamentos, mas também, como eu disse, desatribuíssem um valor muito maior, um valor, porque na realidade não tinham mais valor. Ou seja, e permitir que esse valor fosse registrado no Banco Central, que não existia, era a SUMOC, né? Depois vamos falar da criação do Banco Central em 64, após o golpe de 64, é outra história. Então, permitia que esses equipamentos, o valor atribuído pela multinacional a esses equipamentos fosse registrado como se fosse investimento em moeda no registro de capitais estrangeiros. E além disso, outras instruções, em seguida, deram vantagens especiais em termos de câmbio, ou seja, esse valor aqui era contabilizado pela taxa livre, havia duas taxas de câmbio. A taxa livre era o dobro do valor da taxa preferencial. E quando as despesas e os lucros fossem remetidos ao exterior, então era pela taxa preferencial, ou seja, dava muito mais dólar. Quer dizer, você dobrava o valor na entrada, né, em cruzeiros, e na saída dobrava o valor do dólar correspondente. Só isso. Bom, então, é claro que indústria nacional alguma poderia competir, a não ser em mercados que ainda não fossem, vamos dizer assim, ocupados, abordados pelas multinacionais. Então, com isso, o que é que aconteceu? Então, vamos rapidamente, aí já vamos passar para o primeiro link com o endividamento. O que é que aconteceu? Terminado o período do suposto golpe militar, eleições diretas, Juscelino eleito presidente, novamente o simulacro de democracia, com um presidente, né, eleito em eleições diretas e tal. O que é que ele fez? Manteve toda essa política do golpe militar de 54 e ainda ampliou os benefícios. Aplicou essa política e ainda ampliou os benefícios que ela dava. Ou seja, presidiu a implantação da
indústria transnacional no Brasil, o começo dela, de forma muito intensa. E aí, então, a enganação faz com que se louve as taxas de crescimento que se registraram no período. Acontece que as taxas de crescimento do PIB, feitas com uma estrutura errada, como foi, determinam que, logo após, venha a ressaca, ou seja, paga-se em décadas de falta de crescimento, aquele falso crescimento que foi feito com uma estrutura errada. Isso aconteceu nos anos Kubitschek e aconteceu novamente no período militar, no período em que eles achavam que podiam fazer uma coisa parecida, que foi o período de 68, 69, até mais ou menos o final dos anos 70, quando aí novamente a crise externa já tinha estourado de forma agudíssima. Então, nós vamos mostrar o elo, vamos enfatizar bem o elo que há entre esse modelo dependente, o modelo de dependência financeira e tecnológica. Dependência tecnológica, por quê? Porque se você não tem empresas nacionais concorrendo no mercado, não se desenvolve tecnologia no país. Quer dizer, a tecnologia usada na produção vai ser uma tecnologia que é de propriedade da empresa estrangeira, multinacional, que vai apenas trazer um equipamento já pronto, uma tecnologia já pronta, e até mesmo na infraestrutura, como eu gostaria também de dizer logo em seguida, também era o modelo caixa preta para as grandes obras elétricas, siderúrgicas, as obras feitas com o dinheiro público, né, com o investimento do Estado. Também essas eram obras organizadas em concorrências dirigidas pelo Banco Mundial, com aquelas especificações já feitas para que os grandes grupos transnacionais, a AES, Brown Boveri, todas aquelas produtoras de turbinas, ou então dos equipamentos siderúrgicos, lá o que fosse, ou seja, toda a indústria de base e a infraestrutura feita pelo Estado, recursos públicos, recursos dos tributos, mas sempre no modelo de dependência financeira, envolvendo empréstimos externos e também a dependência tecnológica. Projetos prontos, em caixa preta, para serem apenas aplicados no país como se fosse uma receita de bolo, mas você não sabe como é que aquilo é produzido, como você cria os equipamentos e como você desmembra os N componentes de que eles são formados. Então, esse foi o modelo. Então, o que é que aconteceu? A dívida externa havia sido praticamente zerada em 1943, na época da chamada ditadura do presidente Vargas, né? Foi praticamente zerada, ficou muito pouco, e ela voltou a explodir no final exatamente dos 5 anos falsos do milagre juscelinista, né? De 5 anos de progresso em 5, como ele proclamava, que é o marco do atraso do Brasil. Ou seja, ao final do governo JK, o que é que aconteceu? Foi eleito Jânio Quadros, tomou posse, a primeira medida dele foi mandar uma missão ao exterior para reestruturar a dívida, porque já estava sem divisas para poder fazer frente à dívida externa de então, que era um negócio assim de uns 3 bilhões de dólares. Bom, nós vamos ver como é que ela aumentou. Mas, para quem estava com zero, ou quase zero, aqueles 3 bilhões de dólares, considerando o valor da época, já era muita coisa. Então isso aí foi só o começo de um filme que se repete sucessivamente. Ele está passando novamente agora, em 2014. Nós estamos, de novo, com um déficit de transações correntes com o exterior
no ritmo de 85 bilhões de dólares por ano, agora. Estamos aí no limiar de possível nova crise externa bem próxima, que é o modelo, né? E o que eu quero enfatizar é isso, que esse modelo tem uma continuidade total. Não importa qual é a forma do governo, como o governo se apresenta. E nem o governo é governo, porque o executivo também está sempre sujeito aos golpes no legislativo, no judiciário, sem falar no golpe militar, sem falar em N outras injunções da própria estrutura econômica, etc. Bem, então, não sei se dá para ir passando mais aí, né? Bom, então, o que é que aconteceu? Terminou o quinquênio JK, tivemos a primeira grande crise de dívida externa. Bom, aí o que é que aconteceu? Aí houve aquela instabilidade. O Jânio Quadros, uma figura muito complexa, não dá para comentar aqui, porque o tempo não permite, né? Mas acabou tentando, né, aquele golpe da renúncia, que, inclusive, sentiu que não teria poderes para fazer o que ele queria, né? Sentiu que o Congresso também amarra o que fosse, na visão dele, necessário. Aí houve toda aquela instabilidade, né? Aí o golpe dos ministros militares procurando impedir a posse do vice-presidente, um vice-presidente Goulart frouxo, que aí ficou naquela coisa, se não fosse o Leonel Brizola, nem teria tomado posse, né? Puxar a coisa, mas não veio ao caso. O caso é que aí ficou um regime de instabilidade durante o governo Goulart, que acabou assumindo, mas também inicialmente, como sabemos, com o parlamentarismo, né? E acabou dando no golpe de 64. E aí o que é que como é que o golpe de 64 contribuiu para ir acentuando o modelo dependente que já estava instalado, como eu disse, desde 54, 55, com o Juscelino. O que é que aconteceu no golpe de 64? Inicialmente, como tinha havido uma instabilidade política muito grande, aquela fofoca toda para desestabilizar o João Goulart, e o João Goulart tentando fazer umas reformas, aquela coisa toda, sem se sustentar bem, inclusive em termos de poder. Bom, então, o que é que aconteceu? Inflação, não sei o quê, e, a pretexto disso, vamos agora dar uma apertada. O primeiro presidente que foi designado pela Embaixada dos Estados Unidos, ou diretamente lá de Washington, que foi o presidente Castelo Branco, né, candidato escolhido, designado por Washington, nomeou exatamente para ser o czar da economia o senhor Roberto Campos, que era um homem inteiramente ligado ao sistema de poder anglo-americano. Então, agora a política foi, vamos fazer uma política de austeridade, cortar os gastos públicos, suprimir, cercear o crédito, então, com isso, aumentam os juros ou o crédito se torna proibitivo. A quem é que isso atinge? As empresas nacionais. Porque a empresa multinacional não precisa de crédito. Ela já está supercapitalizada aqui, com as próprias vendas no mercado, e, além disso, ela, se precisar, ela tem crédito barato no exterior. Se o crédito fica muito caro aqui no Brasil, isso é algo que só dificulta a vida das empresas de capital nacional. Não é verdade? Então, o que é que aconteceu? Então, no governo o primeiro governo militar do presidente Castelo Branco realizou uma rázzia, uma devastação em grande número de empresas nacionais, fora aquelas que foram perseguidas porque tinham sido supostamente favoráveis ao governo do João Goulart e aquelas coisas todas. Bom, e aí, o
que é que acontece? Bom, aí terminaram esses anos, supostamente, de estabilização econômica, né, com restrição, e então entrou já novo governo militar, né, Costa e Silva, depois entrou a junta militar, depois o Médici, e esses governos resolveram, bom, agora já temos condições de retomar o desenvolvimento, entre aspas. Entendeu? Aí o que significava, na visão deles, retomar o desenvolvimento? Fazer novamente uma coisa parecida com a que o Juscelino tinha feito e que fez dar com os burros na água, e a mesma coisa foi repetida. A mesma coisa foi repetida nesses governos militares, de tal forma que eu não expliquei ainda os mecanismos de transferência dos recursos que as multinacionais fazem para as suas matrizes no exterior, com os lucros tremendos que obtêm no Brasil. Houve um levantamento, por exemplo, em relação à indústria automobilística, feito por um senador, Jarbas Vasconcelos, e vários outros, que mostrava que os carros vendidos no Brasil, eles eram vendidos no mercado a um preço 3 vezes maior, pelo menos, que o custo de produção. 3 vezes mais que o custo de produção. Então, isso significa que a multinacional ela tratava de quê? De mandar esse lucro para o exterior. Não tem como ficar investindo, mas é dinheiro demais para ficar investindo. Você nem que quisesse continuar reinvestindo a maior parte desse lucro, não tinha como, porque ia abarrotar o mercado de produção. Então, o lance da multinacional é obter esse lucro fantástico, mercê daqueles privilégios todos que eu já expliquei, e mandar a grana para o exterior. Não dá para mandar tudo como lucro. Inclusive, o lucro paga um pouco de imposto. O que é que eles fazem? Então, mandam tudo, quase tudo, a maior parte, como despesa. Juros, em vez... A matriz faz um empréstimo para a subsidiária, então, a subsidiária da multinacional vai pagar juro, que é despesa, remete, comissões, pagamento por suposta assistência técnica, tecnologia, ou seja, N serviços inventados que saem como despesa e permitem mandar a grana do lucro para o exterior. Principalmente, além disso, também o subfaturamento das exportações e o superfaturamento das importações. Principalmente isso, os insumos para a produção, que vão sendo continuamente importados, são importados a um preço muito superfaturado. E isso é a forma de mandar o lucro. No meu livro, Globalização versus Desenvolvimento, eu elenco 15 mecanismos que as multinacionais usam para remeter o dinheiro para o exterior. O pessoal que não tem muita informação pensa que é só o lucro, que vai com o lucro. Né? No balanço de pagamentos, tem no balanço de transações correntes, tem aquela conta de rendas, que o lucro vai ali, a conta de serviços, que são essas despesas todas, comissões e suposto pagamento de marcas, royalty, tecnologia, não sei o quê, vai nos serviços, né? Mas tudo isso não é... tudo isso, a maior parte, vai como despesa, não vai como lucro, que é mais interessante. Bom, então, o que é que acontece? Isso aí vai produzindo o déficit nas transações correntes. Tá bom. Então, esse é o mecanismo. O principal é isso da história. Como o modelo econômico, por ser um modelo cuja indústria, cuja economia vai sendo crescentemente ocupada por capital estrangeiro, determina essa constante remessa dos ganhos para o exterior e descapitaliza, evidentemente, o país.
descapitaliza. E, ao mesmo tempo, essas remessas, as transferências dos ganhos para o exterior implicam o endividamento, porque você começa a acumular déficits a cada ano no balanço de transações correntes, esse déficit tem que ser financiado. Então, aí você faz empréstimos, no exterior. Do mesmo modo que o equipamento que era importado para as obras de infraestrutura a cargo do setor público, também era objeto de financiamentos internacionais, comandados, como eu disse, pelo Banco Mundial, e do qual participam os bancos comerciais, os bancos de exportação dos países, bancos oficiais, bancos públicos dos países supostamente credores, né? Consórcios para financiar os tais investimentos na infraestrutura, o plano siderúrgico, o plano de eletrificação, tudo isso que foi feito na época militar, nessa base, como eu disse, de caixa preta e tecnológica, né? Sem viabilizar qualquer autonomia tecnológica e com financiamento externo. Então, isso aí é o mecanismo de formação da dívida externa, né? Eu já vou entrar nesse roteiro, mas deixa eu só concluir esse raciocínio, né? Então, é isso. Você forma uma dívida externa brutal com essas transferências e o financiamento que você tem que fazer dos déficits decorrentes dessas transferências, correto? Então, aquela dívida que já era... O que é? Sim, tá bom. Então, aquela dívida que pulou para uns 3 bilhões e pouco aí na saída do Juscelino, depois ela voltou a crescer novamente a partir de 67, 68, e aí ela explodiu. Quando chegou no final dos anos 70, ela já foi se aproximando, foi assim para 50, 60, 70, 80 bilhões de dólares. Foi num crescendo brutal. Então, mostrou que o pretenso milagre econômico dos governos militares foi uma repetição em ponto maior da enganação havida no quinquênio do JK. Então, vamos historiar aqui. Bom, ainda não chegamos aqui, não. Aqui, 1984, 85, é quando vem a pseudodemocratização. O final, segura aí, por favor, que isso aí ainda vamos entrar nisso, porque isso aí já é um pouquinho depois do que eu estou falando, né? Estou falando o quê? Estou falando do final dos anos 70, quando a dívida externa já explodiu, cresceu de uma forma espantosa, e de tal maneira que, no final dos anos 70, o governo militar, na época acho que era o Geisel, estava entrando o Figueiredo, ele já não conseguia mais tomar empréstimos para fazer novas obras públicas, empréstimos externos para fazer novas públicas. A situação das contas externas já ficou de tal maneira crítica que os empréstimos eram só de reestruturação de dívida anterior, fazer uma dívida para fazer nova dívida, naturalmente aumentada com as taxas de reestruturação, comissão não sei de quê, mais não sei o quê, juro aumentado, tudo isso para apenas poder fazer a liquidação da dívida que ia vencendo. E isso aí redundou na crise externa terrível de 1982, quando o Brasil, a Argentina e o México, que tinham sido envolvidos em modelos semelhantes, ficaram inadimplentes. Fizeram uma moratória de fato, simplesmente, não política, uma moratória porque simplesmente não tinham recurso nenhum em moeda estrangeira, em divisa, para pagar coisa nenhuma. Bom, e aí o que é que aconteceu? Antes de entrar aqui no que está sendo exposto, o que é que aconteceu?
Com essa crise de 1982, teve que parar um pouco. Deixou de fazer pagamentos de dívida externa expressivos, porque simplesmente não tinha divisa nenhuma mais. E aí ficou naquelas negociações, entre aspas, porque eram imposições dos banqueiros, porque o Brasil não tinha, como não tem governo soberano, então cedeu às condições dos banqueiros, dos bancos comerciais anglo-americanos e demais, associados, alemães, etc. Nisso, então, enquanto isso, foi ocorrendo a pseudo-democratização, ou seja, os militares já não eram mais necessários para o sistema de poder anglo-americano, já tinham feito o serviço para o qual foram convocados, então foram dispensados. Não é? Foram dispensados, inclusive havia bolsões nacionalistas entre os governos militares, não era interessante. Então, eles já começaram a ser sacudidos na época do Geisel, a pretexto da coisa dos direitos humanos, que inicialmente podia torturar à vontade, aí, porque era a serviço do golpe de determinação norte-americana. Depois de um certo tempo, quando alguma coisa no governo militar deixou de ser interessante, aí eles passaram a ser um pouco apertados, né, em função atentados aos direitos humanos. Bom, aí, nessa coisa toda, veio a pseudodemocratização, né? Que aí tivemos aquela eleição indireta para a presidência, né, na qual foi eleito o Tancredo, que era mais simpático também aos Estados Unidos do que o Maluf, por isso ele ganhou, mas aí não assumiu. Aí acabou entrando o Sarney, né? Que no primeiro ano tentou fazer alguma coisa pelo Brasil, mas não aguentou a parada. Apertaram, e aí ele, como se diz, ele abriu as pernas, cedeu tudo, e aí foi até o fim, levando desse modo. Então, isso aí é a pseudodemocratização que culmina naquilo que tanto louvam, que é a Constituição de 1988. Né? Está ali, é o símbolo da suposta democracia que nós teríamos, né? E que eu descrevo ali como prosseguimento da pseudo-democratização. E como uma Constituição que foi fraudada. Fraudada, inclusive, num artigo que eu tinha demonstrado, que é o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2, onde inseriram umas alíneas que não tinham sido jamais discutidas nem votadas durante o processo da Constituinte. Isso aí nós vamos mostrar depois, nos slides, lá para o final, eu vou mostrar para você, vai ser mostrado, tem o memorando que fraudou, o memorando de fusão de emendas, em cuja segunda página só estão 2 rubricas, em que foi acrescentado espuriamente um dispositivo para favorecer os pagamentos do serviço da dívida no orçamento federal. Isso foi um dos artigos daqueles que foi confessado que foram introduzidos por meio de fraude na Constituição. Mas, além desses introduzidos por meio de fraude, houve outros dispositivos que foram votados que também são altamente lesivos ao país e que fazem parte do mesmo objetivo, que é o de dominar o país, inclusive através da dívida pública. Ou seja, além desse dispositivo que permite tudo que é pagamento à vontade, se for relativo ao serviço da dívida, que nem discutem no Congresso, vai tudo, passa tudo, além desse terrível dispositivo que eu mencionei, objeto de fraude, que eu vou mostrar lá, além disso, nessa Constituição,
há o artigo, que vocês conhecem muito bem, né? O artigo 164, que é o artigo que coloca o Tesouro Nacional, o país, coloca na mão dos bancos, porque ele diz o seguinte, ele diz que a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central, ou seja, o Tesouro não emite moeda. Então, ele fica obrigado, por isso, a emitir títulos. E, por outro lado, o Banco Central, pelo mesmo artigo, ele só pode arranjar dinheiro só para os bancos, ele não pode arranjar dinheiro para o governo. Significa que o Tesouro é colocado à mercê, na mão dos bancos. Aqui está bom? O Tesouro é colocado à mercê dos bancos para pagar juros absolutamente absurdos, como a Maria Lúcia Fatorelli, que é especialista, né, nisso, e é a pessoa que há 15 anos ou mais organiza todo esse movimento da auditoria cidadã da dívida, né, abrindo grandes caminhos aí para o país. O que é que acontece ali? Eles, com esse artigo 164, então, o Tesouro é obrigado a emitir títulos. E ainda, na prática, ficou pior, porque o Banco Central é dominado pelo cartel dos bancos. Inclusive, como a Maria Lúcia explicou na palestra dela, cerca de 20 bancos apenas são os únicos credenciados a operar com os títulos públicos, a compra e venda desses títulos públicos. E a taxa a que eles compram os títulos do Tesouro é muito superior à taxa Selic, que é a que aparece no jornal, que todo mundo discute. São vários pontos percentuais acima dela. Então, isso determina as taxas de juro estupidamente altas, que eu gostaria de comentar, e que determinam que a despesa pública, no total, seja absorvida em 42% só por esse tal serviço da dívida, juros e amortizações da dívida pública. Bem, então, vamos seguir rapidamente aqui, vamos tentar seguir o roteiro agora. Então, pseudodemocratização, a Constituição, falei de 2 pontos cruciais dela, que não tem nada de democrática, ao contrário, né? Os artigos 166 e com aquele dispositivo e o 164. Bom, e depois tivemos essa continuidade de golpes sem golpe oficial. A eleição do Collor foi um golpe da mídia e um golpe também com fraude eleitoral mesmo. Fizeram tudo, N fraudes para tirar o Brizola do segundo turno da eleição. Depois veio o impeachment do Collor. Assim, há um ponto capital que eu tenho que mencionar atrás, que foi a criação do Banco Central, que foi outra contribuição do golpe de 64. O Banco Central foi criado pela Lei 4.595, de dezembro de 64, logo depois do golpe, portanto, criou o Banco Central ali. E também acabou com tudo que tinha na Lei 4.131, que controlava um pouco a remessa de lucros ao exterior, e que não foi oficialmente revogada, mas foi totalmente esvaziada nessa lei. E essa lei, juntando com a Constituição, essa lei que é completamente contrária ao interesse nacional e que instituiu o sistema financeiro nacional, repito, a Lei 4.595, é uma lei que foi, como dizem os juristas, recepcionada pela Constituição de 1988 como lei complementar. Então, vejam a continuidade do sistema, o que vem do regime militar e o que acontece durante a chamada democratização, que temos que pôr entre aspas. Então, vamos seguindo. Então, eleição de Collor, depois o impeachment de Collor, entra o Itamar Franco, aí eles arranjam um novo golpe, né? Que foi aquele negócio do golpe da antena que a Rede Globo fez lá para tirar o
o Recupero, que era o ministro da Fazenda, que ia capitalizar politicamente aquela enganação, outra enganação, mais uma enganação, só tem enganação, né? que foi o Plano Real, né? Ia capitalizar. Aquilo que foi um plano falso, que não controlou inflação nenhuma, mas dizem que controlou, e então, enganação, mas que servia para ganhar voto. O povo foi iludido. Então, a quem se atribuiu o Plano Real, que foi feito em Washington, não foi feito aqui, né, pelos Lara Rezende da vida, todos os agentes lá do poder estrangeiro, né, ele ia ser capitalizado politicamente pelo Recupero, que era o elemento que estava de ministro da Fazenda, né, com Itamar. Aí deram um golpe da antena, né, para o negócio, o Recupero falando lá umas bobagens lá sem saber, né, gravadas, e aí golpe para colocar o senhor FHC, que foi o grande agente da intensificação do modelo esse pró-imperial. Né? Novo golpe, nada de democrático, mais fraudes, depois, na reeleição, compra também de deputados, aquele negócio todo. Né? Então, no pseudo-governo do FHC, então, nova radicalização do modelo, nova etapa de acabar com o que restava dos bolsões da economia nacional, que foi com a privatização. Certo? Aí vieram as fraudulentas, danosas privatizações no governo FHC, e já que foi tudo viabilizado com o pacote de leis que o Collor, quando entrou, já colocou no Congresso, e que foram aprovadas pelo Congresso em 2 meses, sem ler nada, num pacote de leis desse tamanho. Tudo que é contra o interesse nacional é facilmente aprovado no Congresso. Esse é o modelo. Então, temos uma continuidade perfeita no modelo dependente, no modelo pró-imperial. Certo? Então, vamos seguindo aí. Em 96, como se a Constituição já não fosse bastante contrária aos interesses nacionais no seu conjunto, o sistema mundial, através do seu agente FHC, achou que era pouco, então resolveu fazer uma reforma da Constituição em 1995, ou seja, sempre radicalizando mais o modelo pró-imperial, modelo entreguista. Né? Aí suprimiram o tal capítulo econômico da Constituição, suprimiram a distinção entre empresa de capital nacional e empresa de capital estrangeiro, que já não era muito clara na Constituição. Bom, e aí, novo golpe, a reeleição do FHC. Né? Inclusive, uma fraude brutal, que, então, dentro daquelas crises externas recorrentes que eu digo, que provém do modelo, né? Com as transferências para o exterior, novo incremento da dívida, tudo isso. Então, nova crise aqui, no final do primeiro mandato do FHC, que foi encoberta para ele poder ser reeleito, além das demais fraudes. Então, é uma sequência de fraudes sob o nome de democracia. Mas vamos seguindo aí. Agora já deu para virar. Quantos minutos? Bom, então, já adiantei isso aqui. Bom, isso aqui vamos rápido, né? Então, já falamos da Constituição, que é submissa ao Império, e, além daqueles artigos que eu mencionei, quando ela colocou um artigo que não era tão submisso, que foi o da limitação dos juros, o que aconteceu foi que ele nunca foi aplicado. Houve logo em seguida, e depois ele foi revogado. Depois houve uma emenda constitucional que já o tirou da Constituição. Mas, enquanto ele esteve na Constituição, por ser talvez o único que era favorável ao país, ele não foi aplicado nunca. Houve um parecer do Saulo Ramos, que era o consultor jurídico na época do Sarney,
que diz que ele não era autoaplicável, teria que ser regulado por uma lei complementar, e por isso ele não foi nunca aplicado. E o Banco Central chegou, como eu digo ali, chegou a mandar uma instrução para os bancos dizendo que eles não precisavam cumprir a Constituição, que não é autoaplicável. Está ali. Então, pode passar. Foi bom? Para complementar. Esse é o modelo econômico. O que mais? Pode passar. Já falei. Agora está correndo, né? Eu comecei estendendo aquela outra parte, agora nós vamos atropelando. Constituição de 88, já foi. Poder de emitir moeda, já falei, é aquele famigerado artigo 164, né, que eu mencionei. A competência da União para emitir moeda é exclusiva do Banco Central e por aí vai. Pode ir mandando bala. Bom, então, esse privilegiamento, o privilegiamento das despesas com juros e amortizações da dívida pública foi algo que eu já comentei, ou seja, em relação com aquele dispositivo fraudulento que foi inserido na Constituição, que nós vamos mostrar depois, está mais para o final, o facsímile do memorando em que foi praticada, memorando não, o requerimento em que foi praticada a fraude. Inserido na Constituição por meio de estelionato. Adulterou-se o texto aprovado na votação em primeiro turno, o regimento não permite, o regimento da Constituição não permite você fazer emendas de mérito no segundo turno, mas foi feita por meio de fraude. Bom, então ele diz o seguinte, o artigo 166 diz o seguinte, ele era um artigo que restringia um pouco as despesas públicas, ou seja, ele dizia, pode seguir, esse artigo 166, então, e o parágrafo 3º dele, que foi onde foi feita a fraude, ele diz que você só pode aumentar a despesa, fazer uma emenda, né? Criar uma despesa por emenda ao orçamento, se você tirar de outra coisa. Tem que explicar a fonte, a fonte dos recursos e tal. E aí, o que é que essa fraude fez? Essa fraude resolveu excetuar o serviço da dívida pública dessa exigência. Aí, com isso, o sentido dele é, com isso, tudo passa direto. Nenhuma das ovelhas do Congresso se anima sequer a discutir a questão de qualquer despesa do serviço da dívida. E aí, depois, nós vamos entrar no que interessa muito, que é explicar como essas taxas absurdas fizeram crescer a dívida. Porque a dívida, hoje que está aí, a brutal dívida interna, que passa já de 3 trilhões de reais, ela foi formada basicamente pela capitalização de juros. Eu vou explicar isso melhor ainda, mas, fundamentalmente, é o seguinte, com taxas de juros, numa média anual, que certamente é da ordem de 15% a 20%, um absurdo, isso não existe no mundo, em lugar nenhum, o que acontece é que fica impossível pagar juros e amortizações de forma completa com os recursos dos tributos. Os recursos tributários, por mais altos que sejam, e nós temos uma carga tributária altíssima, eles não são suficientes para fazer face a um serviço de dívida de um montante tão espantoso. Os amigos que têm experiência aí de banco, eles sabem melhor do que eu como funciona a composição dos juros, e, vamos dizer, com uma taxa acima de 15%, 20%, isso aí sendo
capitalizado, quer dizer, composto anualmente, aonde isso leva? A que alturas estratosféricas, não é verdade? É. Assintótico, né? Certo. Então, isso foi instituído, então, vamos dizer assim, sob a égide da Constituição e também sob a égide de um Banco Central, criado naquela lei lá de 1964 e tal, né? Um Banco Central que se discute se ele deve ter ou não autonomia, mas, na prática, ele manda, quer dizer, nem é ele que manda, porque quem manda nele são os bancos. O Banco Central simplesmente administra para o Tesouro os títulos cujas taxas de juros são praticamente determinadas pelos bancos que vão ganhar dinheiro com esses juros. Né? Bom, então, podemos concluir esse tópico do artigo. Deixa eu ver. Examinar esse blá, blá, blá todo, nós podemos passar do artigo inteiro e chegando ali. Foi? É meio devagar, né? Mas, então, essencialmente, essas alíneas que foram introduzidas, que incluem o serviço da dívida. Então, antes das alíneas, diz o seguinte: aquelas restrições que têm as despesas do orçamento, elas não precisam ser aplicadas no caso da dívida pública. Porque o dispositivo que eles acrescentaram fraudulentamente foi dizendo, excetuadas tais e tais despesas. Certo? E aí excetuou tal serviço da dívida, que são os juros e amortizações da dívida pública. Correto? Então, é isso. Está aqui. Indiquem os recursos necessários. A restrição que já estava, que foi votada, foi esta aqui. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas. Aí eles... Muito bem. Isso foi o que foi aprovado em votação. Aí, na fraude, acrescentou isso aqui. Excluídas as que incidam sobre parará, parará, parará. Colocaram o serviço da dívida ensanduichado ali entre pessoal e transferências tributárias. Mais um lance de golpe de piranha, porque aquilo ali eles não aumentam a dotação de pessoal e as transferências é algo fixo, né? É um percentual das receitas tributárias. Então, diga. Nelson Jobim confessou. Nós vamos ver a rubrica dele ali na página 2 do requerimento de fusão de emendas, com o qual... Está sacando? Nós vamos ver a segunda página do requerimento de fusão de emendas, que foi onde isso aqui foi inventado, que não existia, como eu falei. Né? Esse acréscimo aqui, excluídas as que incidam sobre... Ficou claro, né? Bom, então é isso aí. Pode passar, pode ir seguindo, né? Pode ir seguindo. Bom, então vamos aproveitar, porque o tempo ruge, né? Ele não urge, ele ruge, né? Vamos aproveitar para explicar logo o mecanismo que nós estamos falando, que é o ponto crucial, com essas taxas que foram estupidamente altas e ainda são, então mostram a completa falta de independência do país, né? Não há sinal maior do que isso. Então, como essas taxas determinam uma explosividade da dívida. Eu até vou mostrar. Eu tenho aqui, cadê aquele? Eu tenho um pendrive aí também, não tem? Não tinha um pendrive que eu tinha passado aqui ao colega? Bom. Bom, então isso aqui pode passar. Já foi falado. Então, agora vem exatamente o tal documento comprobatório da fraude na Constituição para favorecer o serviço da dívida. Esse aí
em que o nosso o colega Tolendal pediu que se desse os nomes aos bois. Então, está aqui artigos. Esse artigo aqui mudou, porque a numeração depois, no final da Constituição, foi alterada. Mas só a numeração, mas o resto é tudo igual. Então, era o artigo... Não, pode passar, acho que era 172. Pode passar um pouco mais. Ah, está aqui. Calma. Volta um pouquinho. Nesse aqui. Isso aqui é a página 2. Ó, tem duas rubricas. Aqui está muito apagadinha, mas essa rubrica aqui é a do Nelson Jobim. A única outra rubrica era do Gastone Riggs, um deputado já falecido. Então, essa aqui é a segunda página, que foi onde o artigo votado na Constituição em primeiro turno foi adulterado com esse acréscimo aqui. Indiquem, tarará, tarará. Indique, era isso aqui, ó, é o inciso 2. É o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 166. Nesse inciso 2, como eu disse, foi votado até aqui, até onde diz despesa. Correto? Está dando para ler, né? Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas. Aí acrescentou-se fraudulentamente isso aqui. Excluídas as que incidam sobre serviço da dívida. Está aqui a rubrica, está o memorando. Isso aqui está nos arquivos da Constituinte, que são guardados no subsolo da Biblioteca da Câmara Federal. Está lá. Então, isso aí ficou... Então, podemos passar, por favor. Depois, o resto é só a continuação ali do memorando. Bom, no final, só vem essas assinaturas aqui, são de todos os elementos que apresentaram outras emendas, tudo para camuflar aquela, né? Na questão das taxas mesmo, como é que elas significam uma sugação de recursos inimaginável. Pode passar, pode mandar. Pode ir direto aí. Bom, agora vamos ver. Volta um pouquinho. Espantosa dívida pública. Bom, então, como a Maria Lúcia Fatorelli explicou, há uma diferença grande entre a taxa efetiva e a taxa Selic. Porque a taxa Selic já é muito alta. Toda vez que ela é aumentada, a gente, às vezes, dá entrevista, né, pergunta, a gente comenta o montante absurdamente alto em que ela é posta. Acontece que os títulos públicos são colocados a taxa ainda maior do que ela, porque, como a Fatorelli explicou aqui na última palestra, essa taxa, em última análise, ela é determinada pelos poucos dealers, os bancos credenciados para operar com a dívida pública. Eles é que acabam determinando uma taxa que é muito superior à taxa Selic. Então, eu já escrevi um artigo em que eu mostrei uma demonstração estatística em que a gente verifica que o acumulado o montante da dívida hoje, ele só pode ter resultado de uma taxa efetiva muito superior ao acumulado das taxas Selic. Nós colocamos numa tabela em que fomos compondo os juros da taxa Selic durante os anos todos, desde a Constituição de 88, compondo a cada ano. Então, o montante da dívida que acumulado com aquilo seria muito menor do que o montante existente hoje. É uma prova cabal de que a taxa efetiva consegue ser muito superior à já absurda taxa Selic. Bom, inclusive, houve também, nem todos os títulos estão indexados à Selic.
Também houve época, na hora que a tendência do câmbio desvalorizar o real, aí você, às vezes, emite títulos indexados ao dólar, que aí houve anos em que os aplicadores tiveram um rendimento superior a 80%, em função da desvalorização do real. Quer dizer, então, são várias maneiras. Mas o fato é esse. O fato é que eu gostaria de explicar o seguinte. O Fernando está aí, não? Eu tinha dado um pendrive. Gostaria de mostrar uma tabela que eu fiz há pouco no pendrive, que não tinha dado para entrar aqui no roteiro, mas na qual eu substancialmente explico o seguinte. É uma tabela em que eu computei, a partir do ano do famigerado Plano Real, 1994, eu fiz uma tabela em Excel, colocando o montante da dívida no final de 1994, incluindo inclusive, as dívidas dos estados, que depois foram absorvidas pela União. Bom, esse montante do estoque da dívida em 94, compondo em cima dele juros de 3%, que seria uma coisa normal no mundo. E também isso é um outro tópico importante, que é explicar que, ao contrário do que o sistema apregoa, a taxa alta de juros não é um fator de contenção da inflação. Então, inclusive, o grande fator da inflação é a economia concentrada, sem concorrência. São os cartéis que determinam os preços. Então, os preços sobem mais por isso. Não tem nada a ver com a taxa de juros que é apregoada no tal tripé. Houve uma época que nós falamos, que no roteiro se falava do tripé, que eles dizem atualmente, né? Que é juros, câmbio, não sei mais o quê, né? Mas não tem nada a ver você elevar a taxa de juros e isso significar uma redução da inflação. Bom, é mais uma enganação. Bom, então, o que é que acontece? Eu digo o seguinte, você podia ter uma taxa tranquilamente de 3% ao ano, em vez de ter umas taxas efetivas que foram da ordem de 15% a 20%, na média. Estou falando da média desse tempo todo, desde a Constituição, desde 1994, certo? Então, com as taxas efetivas que foram aplicadas, nós chegamos, mesmo com o superávit... tem que explicar rapidamente o que é o superávit primário, né? É aquela parte das receitas tributárias que é separada para fazer pagamentos da dívida. Então, é a parte, vamos dizer assim, que o Tesouro pode pagar, a parte da dívida que o Tesouro pode pagar em dinheiro, juros ou amortização, pagar em dinheiro, pagar juros em dinheiro. Porque o restante é pago com títulos. E, em face das taxas absurdas, como eu disse, o serviço anual da dívida é absurdo. Ele está hoje em 42% do total da despesa pública. Então, como eu disse, é impossível de ter recurso orçamentário dos tributos para isso. Então, o que é que acontece? Você paga uma parte com esse superávit primário, que é o que sobrou das receitas, e o restante todo é pago emitindo novos títulos. E é assim que a dívida aumenta. Está correto? Esse é o mecanismo de formação e expansão exponencial da dívida, como se fosse cogumelo em clima chuvoso, né? Não é verdade? Então, aí eu mostrei na tabela o seguinte, gostaria até de apresentar, mas sumiram aí com o pendrive. Então, o que é que acontece? Apliquei aquela taxa de 3% e computando o que foi separado de superávit primário, ou seja, o dinheiro do Tesouro, dos tributos, para pagar juros da dívida.
Então, eu fiz o seguinte, começou em 94. Em 94, houve um superávit grande, superávit primário. Os 3 anos seguintes, não houve nenhum. O FHC meteu o dinheiro lá em não sei o quê, não houve superávit de 95 a 96. Em 98, voltou a haver superávit. A vaca já estava indo para o brejo, aí o FMI já começou a apertar, né? Não é verdade? E voltamos a ter superávites expressivos. Desde então, sempre teve. Aí, nessa simulação da tabela, o que é que aconteceu? Coloquei o montante de 94. Tem que ficar aqui, né? Coloquei o montante de 94 e colocando em cima dele juros de 3%. E abatendo da dívida o valor do superávit primário. Você pagaria, né? Você pagaria anualmente com aquele dinheiro do superávit primário e, com isso, você iria abatendo o valor da dívida. Qual foi o resultado? Chegou em 2001, você já tinha acabado com a dívida, se ela fosse a uma taxa decente. 2001, ainda teriam sobrado, presta atenção, ainda teriam sobrado 22 bilhões de reais, com o superávit que aconteceu, desde que você aplicasse uma taxa de juros dessa que eu coloquei. E o que mais que aconteceu? Você continuou pagando, você pagou gastando o dinheiro do superávit primário da dívida. Esse dinheiro, de 2002 até 2013, que é o último ano que nós temos completo, em 2001, repito, você já tinha acabado com a dívida interna, já teria acabado. Aí eu somo o superávit que foi separado, terminou, e somo de 2002 a 2013. Deu mais de R$ 1 trilhão. 1 trilhão, 0,082. Não precisa da tabela, que eu lembro dos números. Né? Por outro lado, a dívida que deveria ter sido, então, zerada em 2001, chegou a 3 trilhões. Além de você ter gasto superávit primário, nesses anos de 2002 a 2013, no montante de mais de R$ 1 trilhão. Fechou? Tá bom. Se desse tempo, a gente podia ainda mostrar esse negócio do pendrive. A gente abre para perguntas, então, se você tem algum ponto a colocar. Professor, Joel Câmara, advogado, o senhor falou da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64. Essa lei foi inspirada no Manifesto do Partido Comunista, que foi idealizada a criação de um banco como fundamental para o socialismo, a criação de um banco central independente de qualquer poder político. Era ditadura, uma ditadura socialista. Acontece que depois, a partir de 74, começou a degenerescência, dentro do Brasil, a se pensar em liberalismo capitalista, e hoje está essa situação. Eu peço desculpa ao senhor, aos presentes, porque uma das características da incivilidade do brasileiro é a impontualidade. Infelizmente, eu cheguei atrasado. Agora, uma ideia sem ação é mesmo que fé sem obra. Nós estamos cientes dessa realidade, agora queremos saber qual é a ação que a gente deve tomar para modificá-la. Bem, eu não entendi absolutamente nada da parte inicial do que o senhor falou, porque essa criação... Está saindo ou não? Porque essa criação do Banco Central, a meu ver, não tem coisa nenhuma a ver com o socialismo. Não, tudo bem, mas... Tudo bem, mas então eram uns... Bom, deviam ser uns comunistas...
uma besteira completa, a meu ver, né? Fosse de comunista, fosse de quem fosse, ou de comunistas financiados pelo capitalismo mundial, lá o que fosse, eu não sei isso aí, eu não sei, nem quero entrar nesse assunto. Eu estou me atendo aos fatos, ou seja, o Banco Central é a meu ver, uma entidade desnecessária e que, na prática, é usada a serviço do monopólio, do cartel dos bancos. Não, desde o seu... Não, mas não, eu não provei. Não, o que eu mostrei... Sim, mas o que eu mostrei é que existe uma continuidade perfeita, desde 1954, não é de 64 só, não. É de 1954 até hoje. Essa é a minha posição. Depois a gente verifica isso aí com os seus dados, tá bom? Próxima pergunta, por favor. Professor, meu nome é Moacir, eu sou servidor público, também sindicalista. Temos um núcleo da dívida no Paraná, sou do Paraná. A gente tem um caso do Paraná que, reflete bem o que o senhor falou aqui, a Renault do Paraná foi instalada lá no ano 2000 e pouco, a Renault do Paraná. Pode repetir que eu não entendi. Meu nome é Moacir Lopes. Sim. Sou servidor público federal, Sim, sim. sindicalista da área de Seguridade Social, e temos um núcleo da dívida no Paraná. A Renault do Paraná retrata muito bem o que o senhor falou aqui sobre equipamento usado que implantaram. A Renault do Paraná mutilou mais de 1.000 trabalhadores. Eu sou do INSS. Nós estamos atendendo muitos deles hoje aposentados, porque o equipamento utilizado na Renault é ultrapassado. Teve uma força-tarefa criada em 2008 para investigar a Renault do Paraná, que era proibida dentro da fábrica. Uma demonstração que o senhor falou aqui. Outra questão também do Paraná é sobre o Banestado. A CPI do Banestado, ela levou a dívida do Paraná de 500 milhões para 15 bilhões. Estão levantando isso lá agora no levantamento. E o governador Lerner, um tucano, primeiro condenado pela fraude em licitação, não foi preso porque é inimputável. Lerner, né? Lerner. Né? Então, essa questão que o senhor colocou, nós estamos levantando agora no Paraná essa dívida toda. E a CPI do Banestado foi sepultada aqui no Congresso, do governo Lula, para aprovar a reforma da Previdência, que também foi comprada com mensalão. Então, essa rol de coisas que está acontecendo no Brasil, ela não se parou. Não se parou. E mais uma coisa que eu queria comentar aqui, que eu, quando era estudante universitário, é um livro que nós ganhamos de presente, do Kurt Miró, fala Ditadura dos Cartéis, explicando como que o Brasil foi assaltado na sua indústria de base, como foi aniquilado a indústria de base. Então, é uma situação que o senhor coloca muito bem, brilhantemente aqui, no livro do senhor, que eu já comprei, já li. Eu até cito também, né? acho que eu tenho a impressão que eu cito o livro, livro, né? A Ditadura dos Cartéis. É isso. Então, é interessante. Então, essa questão do senhor, eu gostaria de parabenizar pela palestra, né? Fui participar hoje. Obrigado. Né? E dizer que essa questão que o senhor colocou aqui é atual na hora do dia hoje. E mais uma coisa para finalizar, na região que eu moro lá, os frigoríficos lá estão empregando haitianos para trabalhar nas indústrias frigoríficas, haitianos porque o biotipo mais forte que o europeu, né? Por ser descendência africana, europeia, e também negra, estão lá 2.000 haitianos na minha cidade, estão sendo mutilados na indústria frigorífica sem qualquer fiscalização. Então, no Brasil, está um caos em curso com o trabalhismo, com a questão dessas multinacionais. Pois é. Então, a sua contribuição ilustra, com mais detalhes, né, o que eu tenho tentado expor sobre essa essência do modelo, né? Um modelo que, eu repito, não é neoliberal, como se costuma dizer, ele é um modelo pró-imperial, é um modelo para a subjugação do Brasil total ao império, né? Inclusive, eu não mencionei uma frase do senhor Henry Kissinger, né, que é um dos principais porta-vozes, né, da oligarquia mundial, em que ele tinha dito, na época em que ele disse esta frase, o Japão tinha despontado como a segunda maior potência industrial, né? Então, a frase dele, na época, não sei, acho que foi pelos anos 70, por aí, era de que, referindo-se ao que eles fizeram no Brasil, com os golpes e tal, nós não podíamos tolerar o surgimento de um novo Japão no hemisfério sul. Quer dizer, o Brasil, com o seu potencial, que tem de recursos naturais, humanos, etc.,
se ele fosse deixado a ele mesmo, se ele nunca tivesse recebido ajuda, entre aspas, do capital estrangeiro, ele teria se tornado uma potência altamente desenvolvida. Então, todo esse sistema institucional, político, econômico, tudo isso que é implantado, esse modelo no Brasil, ele como eu disse, um modelo para subdesenvolver. E aquelas características que começaram já com o falso ídolo, né, JK, que é reverenciado por tantas pessoas, né, e que foi, vamos dizer, um dos primeiros impulsionadores do modelo dependente. Isso aí essa política de favorecimento às empresas, aos cartéis industriais transnacionais, é uma política que vem sendo acentuada, intensificada continuamente, a ponto de que, no Paraná, também houve no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, em Minas. A Fiat, por exemplo, em Minas, é uma das maiores produtoras de carros no Brasil hoje e nunca meteu um tostão aqui, foi tudo com dinheiro do governo de Minas e outras fontes locais, né? E assim por diante. E o que acontece é que o governo federal diz pretender elevar o emprego dando mais subsídios, mais isenções fiscais a esses cartéis transnacionais das montadoras de carros e outras coisas. E esses subsídios federais são acrescidos dos subsídios dos estados, competindo entre si, né, para oferecer vantagens vergonhosas para os cartéis das transnacionais, né? E os próprios o município doa terreno, o Estado dá N outros subsídios e o governo federal. Então, este é o modelo, e também foi, a meu ver, bem citada a questão do Banestar, um dos escândalos mais brutais, e todos esses escândalos são acobertados desde que tenham sido praticados sob os governos mais alinhados com o Império, né, que são os tucanos, né? Né? Ou seja, então, o grau de ilusão em que se afoga, né? Eu tenho chamado nos artigos ultimamente, nos artigos, atenção para o que eu chamo o tsunami de ignorância. O Império investe há 100 anos para produzir esse tsunami de ignorância, ou seja, fazer submergir o povo nesse mar de ignorância, né? Então, com isso, chega-se a ponto de querer, vamos dizer, querer fustigar a corrupção aí dos petistas, que é grande, sem dúvida, recorrendo a gente ainda mais corrupta, né? Quer dizer, então, se é possível, né? Então, isso aí é exemplificativo desse tsunami da ignorância. Outra. Alô, eu sou Cerezo, sou sindicalista e queria parabenizar o doutor Adriano pela excelente exposição e esclarecimento. Se nós tivéssemos um governo de fato, inclusive, essas informações seriam mais do que suficiente para prender toda essa quadrilha que está infestada no Executivo. Porque o que está provado, doutor Abenão, o senhor sabe mais do que eu, o senhor acabou de fazer uma exposição que a gente vê no Manifesto Comunista. O Executivo é um comitê de negociar os interesses dos grandes capitalistas. Eu, por exemplo, fui vítima, eu e mais muitas pessoas de toda a nação. Eu trabalhei na CSN por muitos anos e assisti aquela privatização fraudulenta quando eu trabalhava lá. Tinha 33 mil trabalhadores, hoje tem 5 mil, tem um lucro fabuloso. O presidente lá, que é o Steinbrück, está em alto posto na Fiesp, usufruindo de dinheiro do BNDES. É um escândalo atrás do outro. CSN, a sua empresa? Eu trabalhei na CSN. Aí fui punido, né, aquela morte dos 3 operários, fui anistiado, hoje sou anistiado.
Mas o lamentável, eu fui presidente do Partido dos Trabalhadores na minha cidade, Volta Redonda. O que eu acho mais lamentável é que esse modelo de 54 segue integralmente, inclusive agora num governo que se disse para a população que seria oposição, essa roubalheira toda, e já pela segunda vez, um governo que teve a maior votação de toda a história do país, foi 50 milhões de votos, 60 milhões de votos, e esse modelo de 54 aos nossos dias prossegue de maneira fraudulenta, inclusive pela explicação que o senhor está dando aí, a gente nem pode acreditar se essas eleições são de fato reais. Bom, Não podemos duvidar se, de fato, o avião caiu com Eduardo Campos, se o Aécio subiu, se desceu, ou seja, tudo está de acordo com esse tsunami da desinformação. Agora, eu só queria fazer uma pergunta sobre... Houve no Brasil uma coreização? O que houve na Coreia? Aquele investimento da Coreia e de Taiwan? Obviamente, o imperialismo investiu lá também e tem lucros. Então, eu queria que o senhor pudesse, der tempo, para comparar aquela industrialização de lá com a nossa do golpe, entre aspas, aqui, do pseudo-desenvolvimento. Se tem alguma coisa a ver, ou nossa é sui generis. Não. Só um minuto, deixa eu... Eu gostaria só de reforçar o que você está dizendo, né? Reforçar, dizendo que não houve só a continuidade, houve a intensificação do modelo, cada vez mais o modelo acentua, né? Intensifica a sua natureza entreguista, a sua natureza de submissão do país, né? Qual foi o outro ponto mesmo? Sim, o caso da Coreia. Aquilo ali é, a meu ver, completamente diferente, porque, em primeiro lugar, aquele pessoal lá tem mais consciência nacional. E, além disso, estavam em regimes militares, regimes fortes, onde, mal ou bem, eles têm uma visão do interesse nacional. Pode ser reacionário, tal, política conservador, não sei o quê, mas tem uma noção de país, que é o que também falta no Brasil, né? Porque a minha posição não é bem esquerda, é uma posição do país, né? Bom, então, o que é que aconteceu? O Império Norte-Americano deixou eles fazerem, porque no Brasil não, no Brasil e vários outros países, eles intervieram por meio desses golpes militares e outros golpes. Porque outra coisa que é importante é que vocês estão falando aí do executivo, mas não é só o executivo, o próprio executivo está amarrado, porque o Congresso é pior do que ele. E o judiciário não dá para pôr a mão no fogo. Nem o Ministério Público, nem o TCU, nem qualquer instituição que você quiser, aí não dá para pôr a mão no fogo. Todas estão infiltradas. E esse caso também, se der tempo, a gente poderia falar nesse caso aí agora que está havendo aí, que está desencadeando o golpe em marcha aí, que é esse caso de você prender de você tornar impossível a vida das empreiteiras. Por que as empreiteiras? Elas são concentradoras, elas formam um cartel, elas usam de propinas para fazer os seus negócios? Sim, provavelmente, mas isso é uma coisa que todo o grande capitalismo faz. Agora, por que é que você vai exatamente em cima do último bastião do capital nacional? Porque já desnacionalizaram tudo. Não é verdade? Faltavam as empreiteiras. E as empreiteiras, além disso, elas, naquela volúpia de crescer da empresa, elas estavam fazendo alguma coisa que seria pró-Brasil. Ou seja,
pouquíssimas empresas de capital nacional que estavam investindo em tecnologia, inclusive em tecnologia de uso militar também, aplicada em aviões e etc. Eu suponho que elas estão sendo objeto de intervenção e quase que destruição e prisão de diretores, não porque elas sejam corruptas, embora sejam, mas não é por isso que elas estão sendo... Isso faz parte, porque as transnacionais que estão aqui fazem uma corrupção 10 vezes maior. Elas praticam preço, como eu falei aqui, como eu falei na indústria automobilística, né? Desde os anos 50, quando o Juscelino deu N privilégios a elas, privilégios que já vinham na legislação do golpe militar de 54, né? Quando deu esses privilégios, então, elas já vendiam o carro aqui, como vendem até hoje. Hoje, na Argentina, o preço do carro é a metade aqui do Brasil. E em outros países é menos da metade, né? Lá na China, ou lá no sei onde, né? Um terço, né? Pois é. Então, isso aí não é roubar? E aí fazer aqueles mecanismos de transferência para o exterior, que eu mencionei, que deram na dívida externa, que representa outra fonte de meter a mão no bolso dos brasileiros. Você continua, né? Você continua pagando o sobrepreço. Você não tem só o imposto que você... o pessoal só reclama do Estado, do Executivo. Sim, porque a carga tributária é muito alta. Nós pagamos não sei o quê, 27%, não sei o quê. Muito bem. E alguém reclama do imposto para as empresas privadas, que está no sobrepreço que elas cobram? Quem é que reclama desse imposto, que é muito maior que a própria carga tributária? É ou não é? Então, a corrupção do próprio sistema mundial é muito maior. Então, você está indo... ou seja, o que o sistema usa, e também dentro do pacote do tsunami da ignorância, é usar o moralismo. Porque as pessoas da classe média e da classe média para baixo nunca mexeram com R$1 milhão, né? Não é verdade? Então, elas não têm a menor noção do que seja R$1 trilhão, ou 3 trilhões de reais, que é o montante da dívida pública. Né? Porque, né, como é que elas vão imaginar que 1 trilhão é o resultado de você ter pegado 1 milhão, multiplicado por 1.000, deu 1 bilhão, aí você multiplica de novo por 1.000, deu 1 trilhão. Não tem noção. Então, elas ficam preocupadas com essa moralidadezinha aí. Aí ficam elegendo esses enganadores, aí, tipo Regufe, que dizem que não paga, que não paga assessor. Hein? Fica elegendo, porque não paga assessor, não sei o quê, ou paga do bolso dele, eu sou honesto. E essa velha enganação do falso moralismo, que elege tanta gente. O Romário, lá no Rio, agora senador com maioria absoluta de votos também, e N outros, né? Bom, então, e pensando que outros vão ser menos corruptos que esses aí. Além de que o presidente, nesse sistema que tentar... Você está criticando o executivo, mas o presidente que, nesse sistema, tentar fazer alguma coisa em prol do país, ele vai ser rapidamente desestabilizado. Vai cair fora. Você tem que ver o sistema, não só o executivo. E não só um partido, todos eles estão envolvidos. Né? Então, a realidade tem que encarar a realidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu só não respondi a questão da Coreia. Então, na Coreia é o seguinte, claro que os americanos deixaram a Coreia e Taiwan se desenvolverem razoavelmente para as condições deles, que fizeram uma coisa espantosa, né? Como eu falei, eles tinham uma renda, eram países paupérrimos, e hoje são países industriais, né, com marcas próprias. O Brasil não tem nenhuma, porque a marca toda é das transnacionais. O tal do JK chegou e veio com mais uma asneira para nos enganar, dizendo assim, não, você não precisa reinventar a roda, não sei o quê, deixa... E essas coisas que compõem o tsunami de ignorância. Né? Então,
na Coreia, o que é que eles fizeram? Empresa nacional. Protegeram a empresa de capital privado e fizeram muito investimento público também, e banco público. Então, não é bem o capitalismo neoliberal, tradicional, não sei o quê. Só puderam fazer isso porque o poder imperial norte-americano, etc., associado ao britânico, né, que eles são só, o Império Britânico continua até hoje, tem 350 anos aí na praça, no mundo, né? Bom, deixaram a Coreia, Taiwan, Japão também, é o mesmo modelo. Japão, Coreia, Taiwan, em parte a própria Alemanha Ocidental. O que é que esses países têm em comum? Estavam na linha de frente da Guerra Fria. Do outro lado tinham comunistas. Então, o Império achou interessante. Esses países eu não posso massacrá-los, porque, senão, eles vão ficar, talvez, presa fácil dos vizinhos comunistas que estão aí do lado. Né? Então, deixou. Agora, na América Latina, não tem papo. Deu para entender? México está completamente massacrado. Né? A Argentina, não sei como, está tentando se virar para se defender um pouco. E o Brasil está nesse estado aí que nós tentamos resumir. Tem mais pergunta e tempo? Sou eu, Ana Maria. Então, vamos lá. Eu sou servidora pública também, e eu queria só uma coisa, um adendo aí na sua fala, que foi muito legal. Na verdade, a impressão que eu tive é que o senhor disse que deu a impressão que o capital americano, digamos, que facilitou a vida da ditadura, o fim da ditadura, mas houve muita morte aqui, né? Houve movimento, as diretas foi um movimento maravilhoso. E houve outro golpe. Por quê? O colégio eleitoral, a impressão, quer dizer, havia uma luta pelas diretas já, e depois houve um conchavo ali para não ter. Eu acho que foi para livrar os militares das punições. Né? Isso eu li na época, e a impressão é essa, né? Que realmente, mas que o movimento brasileiro para baixo a ditadura foi um movimento que começa com as mortes, e em 60 e tanto, e depois foi embora. Vai depois o movimento estudantil, aliado às lutas operárias. Né? Enfim, eu acrescentaria isto. Agora, há uma questão aí que ele falou e que eu não admito, assim, quer dizer, não admito, posso admitir, mas porque também não sou defensora do PT, assim, mas eu tenho que ver que eles melhoraram a situação de muita gente aqui, que nunca ninguém fez. Agora, chamar eles de ladrão, eles são ladrão de galinha. Sabe por quê? Porque a Rede Globo e as seclas, eles acreditar que eles falam, se eles criticassem, então, eles são amigos do Serra, eles são amigos de gente que tem nome aí em contas, na conta tucana nos Estados Unidos, eles têm coisa, o que eles abafaram de coisas que a gente lia em off e liam nos jornalões também, só que eles falavam muito pouco. E eram roubos grandes, não eram 73 milhões que foram apurados, que nem se sabe realmente se a Visa é realmente pública, que a Visa é privada. Então, a questão do mensalão ela é uma questão ainda que está aberta aí no Brasil. Né? Não que eles não tenham roubado, mas eles roubam um pouco. Eu vi a lista de quem roubou lá e tal. Era uma lista pequena, o PT perto dos outros. Então, o problema do PT, esta questão que eles se houve um crime, foi não tentar mexer na dívida, e acabar com a lei previdenciária. Isso eles fizeram. Mas não mexeram em quase nada do que veio da época do FHC. Não mexeram. Nas privatizações, na ANP. Não mexeram. Os governos tucanos encheram de agentes. Não mexeram, não. Presta atenção. Os tucanos encheram a Agência Nacional do Petróleo e a Petrobras de agentes do Império, agentes das transnacionais. E o PT não deixou. Vai continuando, tá certo. Como essas coisas todas. Eu mesmo deixei claro que o tsunami da ignorância envolve você iludir o povo, fazendo acreditar que corruptos ainda maiores
dos que o que estão aí vão resolver o problema da tal da corrupção, e enfatizei também como se explora esse falso moralismo aí, né? Esse falso moralismo que na realidade, só é um instrumento de desviar a atenção da nação para o que realmente interessa, que é esse sistema todo de exploração sistemática e cujo efeito é manter o Brasil em cada vez maior subdesenvolvimento. Pode haver até um crescimento, mas é um crescimento que ele é puxado hoje por quê? É a exploração dos recursos naturais do Brasil, arrancando as montanhas de minérios, abrindo buracos em todo o país, dilapidando os recursos, a água, a agricultura, toda condicionada pelo agronegócio, a agricultura que não é para alimentar os brasileiros, é para a exportação, né, de soja, para alimentar porcos, galinhas e etc., no exterior, né? E tudo mais, quer dizer, ou seja, toda uma economia que está estruturada ou desestruturada no sentido de servir ao exterior. Nada feito em função das necessidades e objetivos naturais da própria população, sem tecnologia própria. Onde tem, então, eles perseguem, como desde a época militar, ou antes também, perseguiram empresas, né, que... Claro que na época militar, ainda vamos reconhecer, ainda fizeram alguma coisa na própria área militar que envolvia tecnologia nacional. Criaram algumas estatais nas telecomunicações, o caso da Embraer, o caso do CTA, né? Várias coisas. Quer dizer, então, não é tudo branco e preto, porque no militar havia setores nacionalistas, na época do regime militar. Não eram os torturadores, eram pessoas. Então, não vamos misturar tudo. Agora, por outro lado, nenhum dos governos militares, desde o primeiro, que era nitidamente pró-Estados Unidos, como nos demais, e nenhum deles reverteu essa situação da dependência financeira. Ou seja, tudo que é questão financeira, tudo que é questão financeira em negociação com o exterior, deixa na mão de czares da economia, ministros da Fazenda, cuja função é agradar os bancos estrangeiros. Isso aí nunca parou. Nunca parou praticamente em governo nenhum, desde 55 até hoje. Até hoje eu não conheço alguma direção da economia, nas suas relações comerciais com o exterior, financeiras, que fosse realmente voltada para o interesse nacional. Em nenhum governo, militar, civil, etc. Temos tempo para mais uma pergunta, então? Da Gildo Saraiva, professor. Mestre, a minha dúvida, eu acredito que seja... Dúvida não, pensamento da maioria aqui. Quando se fala das grandes companhias, as OAS da vida, se entende que são grandes companhias mesmo. E, no meu entender, na maneira que eu vi a Dilma falar sobre essas grandes companhias, que estão complicadas por esses escândalos, e também, da maneira que você falou aí, mestre, nós estamos sendo muito condescendentes com essas grandes companhias, tá? Até com pena delas. Na minha maneira de ver, essas companhias são os monstros que são, assim, grandes, poderosas, graças ao que elas tiraram do Estado, ao que elas tiraram de nós, que, na maioria das obras, todas elas enriqueceram, na minha maneira de ver, basicamente, através do Estado. Então, elas, se houvesse uma avaliação mais correta, deveriam ser retornadas para o Estado.
Muito bem. Isso é um ponto. Mas tem outro. Você falou aí também sobre as empresas nacionais. Montaram, desmontaram, acabaram. Aí deu um toque também sobre os bancos. Talvez você me explique, eu queria entender por que acabaram com nossos bancos, os bancos estaduais. Aí me disseram que era porque os governos estaduais, os governadores, tomavam de conta os políticos. Ora, aí voltava aquela conversa. Se a mulher do cara está traindo no sofá, tiraram o sofá. Tá? No caso, tiraram os bancos, né? O que há? Muito obrigado. Não, é isso. Então, tentando responder rapidamente, que é a última, né? Essa questão, então, é a seguinte: toda empresa, todos os países que se desenvolveram, ao contrário do que se costuma propalar, até nos livros, na maioria dos livros, né, que a história sempre é muito falseada, né? Tanto a história econômica como a história política, não só a brasileira, mas a mundial, é toda ela falsificada, né? Nos livros, na academia. Bom, então, se você for olhar o desenvolvimento dos Estados Unidos, que é apontado como o símbolo, né, da livre iniciativa, né? There is no free lunch, não sei mais o quê, aquele negócio todo, o desenvolvimento deles foi feito com grande apoio do Estado, financiamento e obras públicas, qualquer país do mundo que se desenvolveu. Mas é aquele negócio que eu digo, pelo menos, se você vai fazer esse tipo de desenvolvimento, que acaba, no qual o Estado forma aqueles ursinhos pequenos, né, que vão crescendo, depois eles tomam conta do Estado também, né? Não é isso? Você vai amamentando o ursinho pequeno, né, para ele crescer. Né? São as grandes empresas. Né? Então, isso aí é o desenvolvimento econômico de tudo que é país, da Alemanha, um grande papel do Estado em todo. Isso aí eu descrevo nesse meu livro, Globalização versus Desenvolvimento. Eu narro com detalhes, com muita citação de obras, o processo de desenvolvimento nesses países todos. Então, sempre dependeu do Estado. Agora, já que o Estado está favorecendo alguém, é preferível que favoreça as empreiteiras, por mais que elas roubem. Por que é que você não vai em cima dos cartéis transnacionais estrangeiros que mandam toda a grana para o exterior? Claro que algumas dessas brasileiras também mandam, mas isso é outro detalhe a verificar. Agora, realmente, o regime que a gente gostaria seria um regime em que o Estado tivesse mais força, tivesse estatais onde a indústria tem que ser muito grande e concorrência nos mercados em que cabe indústria privada. Porque a concorrência seria o grande regulador dos próprios preços e também do desenvolvimento de tecnologia, porque você, para competir, você tem que melhorar a sua tecnologia. Né? Você teria que ter um regime desse tipo, não um regime com grande concentração no capital privado. Mas, em comparação com o que está havendo aqui, o que eu digo é o seguinte: por que é que você não foi para cima dos cartéis das transnacionais que estão extorquindo 3 vezes ou mais o valor dos produtos que eles vendem aqui? Por quê? Porque é que agora agora vai em cima dessas empreiteiras, que são as únicas que estão dando emprego para engenheiro e desenvolvendo alguma tecnologia aqui. Porque quando a multinacional produz, que é o modelo brasileiro esse, introduzido intensamente desde o tal do Juscelino, o que acontece é o seguinte: você tem um modelo em que não tem emprego, engenheiro vai ser só vendedor, ele não vai entrar no processo produtivo, porque a tecnologia já veio toda da matriz. Então, você tem que ser um país de antas, de atrasados. Agricultura dominada pelo agrotóxico, produzindo para exportar, mineração, tudo na mão de empresa estrangeira. Onde é que está o emprego para o brasileiro qualificado?
O cara vai estudar para quê? Para jogador de futebol, né? Porque, não é isso? Né? Num modelo desse, né? Então, nós temos que encarar a realidade, e depois a realidade é essa. Você tem que ver onde é o poder. Então, o Estado, que ele é mais fraco que o poder privado, e no caso o poder transnacional, ele não consegue fazer nada. Ele vai fazer o quê? Ele tem que se tornar mais forte, senão ele não vai mandar. Então, a realidade é essa. E isso, no seio dessas instituições, está inviável. É isso que a gente... Desculpe, professor Norton, vamos lá. O que é que acontece? O Brasil, os nossos gestores, porque, repito, nós pagamos impostos, nós trabalhamos, nós estudamos, e nós estamos aqui participando. Mas os gestores brasileiros, todos eles, com raríssimas exceções, além de não cumprirem a lei, além de não lutarem pelo próprio país, além de não serem nacionalistas, não serem patriotas, eles fazem o seguinte, essa é a posição caricata, é como um pai que deixa o filho do vizinho roubar, ou o vizinho roubar, o seu próprio solo, sua própria fazenda, e não permite que o seu filho roube. Quer dizer, está errado qualquer um roubar, mas o Brasil vai além, quer dizer, ele impede que o brasileiro roube, ele pune, ele cobra impostos abusivos, extorsivos, tributos vergonhosos, mas permite que os outros roubem o país. Então, fica difícil, é um negócio realmente surrealista. Muito obrigado. Viu? Então, está concluído, né? Assim, esqueci de parabenizar mais uma vez o professor Adriano Benayon, que conheço há muitos anos, tive a grata satisfação de ser apresentada por meio do Tolendal, de quem leio muito artigos e li o livro e passei para amigos, e é admirável que tenhamos homens assim, mas que, infelizmente, são poucos ainda no nosso país. Precisaríamos de mais heróis, mais guerreiros como ele, como o Tolendal e outros que eu estou vendo aqui, o professor Inário, o Edmar e tantos outros de vocês aqui, e as falas que eu vi aqui nacionalistas, quer dizer, o Brasil precisa disso. Eu fui agora, sábado, divulgaram pela internet, uma demonstração em frente às duas casas congressuais. Eu fui lá no sábado, às 2h30, 3h. Fiquei triste, porque tinham 200 pessoas. Quer dizer, Brasília tem 1 milhão, só o plano piloto tem 700 mil pessoas. Brasília tem mais de 2,5 milhões de pessoas. Tinham lá 200 pessoas. Fica difícil, não é verdade? Obrigado, senhores. O professor Inário vai falar. Com licença. Eu não poderia deixar de fazer uma intervenção para parabenizar o professor Adriano Benayon, que já é conhecedor da minha admiração por ele, né, e pelos seus posicionamentos. E a primeira pergunta que saiu foi a respeito, partiu aqui do nosso advogado, né, perguntando, e agora o que fazer? Então, eu fugi de discutir, de debater o que está errado nesse Brasil. Porque eu debati tanto sobre os erros brasileiros que eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei a uma certeza, a certeza de que tudo está errado. Certo? Então, a certeza de que nada está certo, se tudo está errado, então, na verdade, não adianta debater os erros, etc., tentar consertar os erros, principalmente quando nós sabemos que os erros estão dentro de um sistema. Não adianta tentar acusar pessoas também, porque as pessoas estão dentro dos sistemas. Quando você fala um presidente, até o presidente foi isso, o presidente fez aquilo, fez errado, fez tudo mais, mas é preciso que o presidente, e como todo o governo que hoje está aí, é como se fosse aquela... Vamos organizar uma excursão bonita, né? E vamos para o cais. Chegar no cais, vamos viajar para Singapura, por exemplo. Aí chega no porto, está o navio, aí quando você entra no navio, o navio larga, aí o comando de Singapura, não, nós vamos aqui para o Haiti mesmo. Tá? Vamos para a África do Sul ali, ou vamos lá para Zimbábue, ou para a Europa. Ele diz onde é que vai. E quem está dentro do navio vai ter que ir para onde o comandante mandar. Isso está acontecendo. E um dos grandes erros, e o professor Benayon foi brilhante quando ele falou no tsunami de ignorância, e o nosso tsunami de ignorância é maior do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque quando começa a se debater os assuntos políticos, econômicos, morais, sociais do Brasil, imediatamente vem o ismo na cabeça.
capitalismo, comunismo, socialismo, tudo é uma coisa só. É tanto que hoje não chamo mais socialismo, comunismo e capitalismo. Eu chamo só Coca. Só Coca é só de socialismo, có de comunismo, cá de capitalismo. E essa alienação nos leva ao tsunami de ignorância. Precisamos sair disso. Aliás, no Brasil, precisamos ter nossa própria solução. Nós já tivemos no Brasil, por exemplo, 8 constituintes. Fazemos um movimento, elegemos as pessoas para fazer uma constituição. E quem convocava as constituintes era o poder constituído. Ora, o meu empregado convoca a mim, que sou o patrão, para poder ele escrever a lei sobre a qual vou ter que me submeter. E aí se faz uma eleição, se elege um grupo de pessoas, vão lá e essas pessoas que vão ser eleitas já são comandadas pelo Império, e resultado, vai escrever aquilo que o Império quer. E assim, 8 constituições, não chegamos a nada. Tá? Então, parar de debater sobre esses assuntos, parar de importar os ismos do Sococa, parar de analisar pessoas. Vamos analisar o conjunto da estrutura, que é a coisa, que eu chamo a coisa, é a coligação das oligarquias internacionais S.A. É a coisa. A coisa manipula todo mundo com Sococa, promove um tsunami da ignorância. E nós vamos ficar aqui debatendo dentro do mapa da coisa? Isso, gente, aqui na universidade, nós debatemos sobre isso, está muito velho. Temos uma alternativa. E aí sim, o que fazer? Nós estamos trazendo para a debate da nação brasileira o modelo próprio nosso, o sistema do mérito. E no sistema do mérito, como implantar o sistema do mérito? Já convocamos uma Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética, a Constituinte Poética. Quem quiser vir, que venha. Estão falando vocês com um simples professor, mas que está encaminhado e determinado a levar adiante essa iniciativa. Quem quiser vir para debater coisa nova, tem que falar sobre o sistema do mérito. Tem que falar sobre Constituinte Popular e Ética, porque o resto está velho, só serve para o lixo e para servir o império. E eu quero parabenizar o professor Adriano Benayon, porque ele dá essa visão internacional, desse envolvimento sistêmico, desse tsunami de ignorância, para que a gente possa, então, sair de uma vez por todas desse imbróglio, desse quadrado, e parar de discutir essas besteiras que nós discutimos durante a última eleição. Parabéns, professor Benayon, o senhor sabe da minha admiração pelo seu trabalho, pelo seu posicionamento. Muito obrigado a vocês.